Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Gente, não me xinguem, não me batam, não me apedrejem. Eu demorei, mas antes tarde do que nunca. Cá estou eu com a parte 2 da análise de Monteiro de Lil Nas X. E se você ainda não sabe por que eu estava sumida, se você não sabe o que eu fiz nesse período que eu estava sumida, os motivos da minha ausência, é porque você ainda não me segue lá no Instagram, sobrinho ingrato. Então, agora eu vou passar de novo meu Instagram pra você e vou estar te aguardando lá. Assim que você for lá no meu Instagram, eu quero que você vá no meu direct e mande um oi pra tia, que a tia vai falar pessoalmente com você pra dar aquele puxão de orelha porque você demorou pra ir me seguir. @Shelly, _Malagueta, _tia boa. Pequenininho, né? Enfim, tô te aguardando lá. E sem mais delongas, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, periquito, papagaio, cachorro, gato, para todo mundo se unir aqui ao canal Tia Boa. Vamos para a parte 2 da análise de Monteiro de Lil Nas X? Então vem comigo. Na parte 1, eu tinha parado onde eu falava que a história do clipe lembrava muito um suposto apócrifo. Eu falei suposto apócrifo, lá na parte 1 eu também expliquei, se eu não me engano, que eu disse suposto porque eu nunca tive acesso direto a esse apócrifo. Mas teóricos conspiracionistas sempre estão falando sobre ele, e eu me aprofundando sobre o apócrifo, sobre esse em especial, eu achei que de fato ele faz muito sentido sim, tá? Porque realmente a gente encontra os benditos buracos lá no livro de Gênesis na Bíblia. Diz que esse apócrifo também tem no Talmud judaico, mas como eu também nunca tive acesso ao Talmud judaico, né, eu não posso afirmar. Mas se você pesquisar em qualquer canto aí da internet, você vai encontrar que de fato existem diversas histórias sobre esse apócrifo, ok? Eu estou falando de um apócrifo que eu falo muito aqui, justamente porque parece que em todo canto se vê adoração à imperatriz do inferno, né, assim como é chamada por alguns, que seria o apócrifo que fala que Gênesis que conhecemos tem um buraco. Na verdade, disse que a Eva não foi a primeira esposa de Adão, mas sim uma outra mulher chamada Lilith. Lilith teria sido a primeira esposa de Adão, a primeira mulher, a primeira tudo, né? Aliás, a primeira feminista. Por quê? Lilith teria sido feita... Vou fazer um resumão, tá, gente? Porque eu tenho aqui no canal a história completa, onde seriam os buracos lá em Gênesis, para você poder ver direitinho. O nome dessa mulher, Lilith, é citado na Bíblia apenas uma vez. Por acaso surge Lilith ali, se eu não me engano, no livro de Isaías. Não tenho certeza, mas na história que eu conto aqui no canal, num vídeo antigo, você pode encontrar. Se eu não me engano, o nome tá a primeira esposa de Adão. Acho que é isso. Eu vou tentar botar aqui nos cards para vocês irem por um atalho. Mas vocês também podem pesquisar aí pela internet, que vocês vão achar várias e várias matérias sobre isso, tá? Bom, resumidamente, Lilith teria sido feita do barro, assim como Adão. Então, ela queria direitos iguais, mas parece que o machismo já vem impregnado no homem, né? Então, Adão não aceitava que Lilith fizesse certas coisas, porque isso seria coisa para o homem, ser superior à mulher. E Lilith super discordava disso. Exemplo básico, tem histórias que relatam que no ato íntimo, Lilith queria estar por cima e Adão achava que não, porque quem está por cima está sobre o comando, está sobre o domínio. E o homem jamais poderia ser dominado por uma mulher. Enfim, Lilith, um belo dia, numa DR com Adão, resolveu pronunciar o nome sagrado de Deus, já revoltada, falou: desisto do paraíso, não quero mais saber de Adão, não quero mais saber de paraíso, quero sair daqui. E aí ela pronunciou o nome sagrado de Deus, que eu não sei o que daria nisso, né? Porque nós não sabemos o nome de Deus. Enfim. E aí diz que ela criou asas e dali ela voou do Éden para as margens do Mar Vermelho. Lá nas margens do Mar Vermelho, Lilith, inconsolável, sofrendo, chorando, nervosa, acabou conhecendo quem? O próprio inimigo de Deus, o anjo caído. E, bom, disse que ele era o mais lindo dos anjos, então Lilith ficou mega encantada, não só por sua beleza, como também por sua inteligência, por sua sabedoria. Porque lá no Éden, Deus não queria que a humanidade tivesse conhecimento de tudo. Já os anjos tinham conhecimento de tudo, correto? E o inimigo
passou todo esse conhecimento em uma conversa, assim, pelo visto uma conversa rápida, mas passou todo o conhecimento para Lilith, coisas que ela não imaginava que existia, não tinha conhecimento. No ato íntimo, o negócio foi bem mais avançado do que era com Adão. Então Lilith ficou enlouquecida de amores, assim, ó, no estalar de dedos. Adão, vendo que sua esposa não voltava, acabou falando com Deus sobre o que tinha acontecido. E Deus enviou anjos atrás de Lilith para que Lilith pudesse voltar para o paraíso, voltar para o seu marido, e Deus a perdoaria pela rebeldia. Só que Lilith sabia que se ela voltasse, ela teria que viver sob as ordens de Deus, sobre as leis divinas, sobre a submissão do homem, e ela não queria nada disso, muito menos depois dela ter conhecido prazeres e ter conhecimento de coisas que lá ela não tinha. Então ela se recusou a ir. Ela preferiu viver a eternidade com o inimigo do que voltar para o paraíso e ser submissa a um homem ou às leis de Deus. Sendo assim, Deus a demonizou e a amaldiçoou depois que ela foi rebelde com Adão e desobedeceu à lei divina. Daí, né, segundo esse apócrifo, só depois desse bafão celestial é que veio surgir Eva, sendo que lá em Gênesis cortaram toda essa parte, né, acredito eu, porque não queriam talvez exaltar o nome de Lilith pela rebeldia, ou talvez porque não queria que tivéssemos o conhecimento de que desde o início o homem já não teve uma única mulher, né, veio mais uma, depois veio a outra, o primeiro divórcio, enfim, não sei porquê, eu sei que foi retirado e ali em Gênesis tem uns buraquinhos sim, se você for ver com base na história desse apócrifo aí. Mas isso aí eu vou deixar para vocês verem lá no vídeo que eu falei para vocês que tem aqui no canal. E aí, como eu disse, coincidentemente ou não, a história de Lilith lembra muito essa história que está sendo contada ali visualmente no clipe de Monteiro. Mas eu vou dar cada detalhe aqui para vocês verem que realmente faz sentido, principalmente no contexto de preferir ser demonizado a viver no paraíso sob submissão e não poder ser quem quer ser. Lá no início do clipe, Lil Nas X diz assim: na vida escondemos as partes de nós que não queremos que o mundo veja. Aí essa frase talvez queira dizer que temos o livre-arbítrio, mas é um falso livre-arbítrio, porque nós podemos ser quem queremos ser, mas sob julgamentos, sob críticas, muitas vezes até sob exclusão, porque muitas vezes, até hoje, a gente vê pessoas sendo excluídas de meios religiosos mesmo, por conta de não estar seguindo 100% o evangelho, mesmo tendo a parte vinde a mim como estás. É o homem achando que a interpretação dele é a que vale e acabou o assunto. Então, resumidamente, essa frase quer dizer que para você ser aceito na sociedade, no meio religioso e tudo mais, né, em especial do cristianismo, você precisa estar escondido, né? Você precisa esconder quem você é do mundo para ser aceito. Logo começam a surgirem as referências bíblicas relacionadas ao livro de Gênesis. Porém, segundos antes de chegarmos ao Éden de Monteirolândia, como eu estou preferindo chamar o paraíso ali de Monteiro, nós passamos por imagens, rapidamente, que parecem ser relacionadas à Roma Antiga. Tem várias estátuas imensas, desabadas, destruídas, né? Cabeça para um lado, perna para o outro, vários monumentos que estão também desabados, tudo relacionado à Roma Antiga. Detalhe, o Éden de Monteiro é em meio a essa Roma Antiga. Repare que ali próximo à árvore onde o rapper está encostado, ainda se vê escombros de arquitetura romana. Ou seja, esse Éden ali recriado em Monteirolândia não é necessariamente, não é exatamente o lindo Éden citado na Bíblia, como conhecemos. Mas talvez seja o paraíso perfeito para Monteiro. Aí fica aquela interrogação: por que o paraíso perfeito para Monteiro, para Lil Nas X, seria em meio à Roma Antiga? Claro que eu tenho uma teoria para isso, né? Bom, antes do cristianismo surgir por essas bandas, né, no caso em Roma, era absolutamente comum, super aceito, o ato homossexual. Tanto que o filósofo Sócrates, que era adepto do amor homossexual, pregava que o coito homossexual era a melhor forma de inspiração.
enquanto o ato heterossexual, para quem era adepto, né, do amor homossexual, era, por sua vez, apenas para procriação. Ou seja, havia uma liberdade que, após a chegada do cristianismo, acabou por desabar. E o ato passou a ser visto com olhos de julgamentos dolorosos àqueles que preferiam, optavam por essa opção sexual. Não só isso, né? As leis cristãs oprimiram a liberdade sexual, a liberdade religiosa, a liberdade da mulher, muita coisa, entre outros, né? As leis cristãs, quando vieram, aquela primitiva, principalmente lá do catolicismo romano, que teve até aquela Inquisição Católica, onde ou você concordava com as leis cristãs ou era fogueira, foi realmente uma coisa assim terrível. Então, realmente, no início, principalmente no início, no caso, né, era bem mais pesado. Ou você concordava ou você pagava caro por isso. Com base nisso, eu suponho que o clipe seja uma forma discreta de crítica ao cristianismo, principalmente ao cristianismo primitivo, que começou lá na Roma e acabou por se tornar a principal religião do mundo, com suas leis, muitas vezes naquele tempo muito rígidas, que acabaram por tirar a liberdade que tantos almejavam, né? A liberdade de ser quem queria ser. Dando andamento no clipe, podemos ver o personagem de Lil Nas X, que está ali fazendo o personagem do Paraíso nesse momento, já que ele é o ator de todos os personagens. Então tem que estar assim, especificando de qual personagem estou falando, né? Então, dando andamento no clipe, o personagem de Lil Nas X, ali do Paraíso, está recostado em uma árvore que possivelmente faz alusão à árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore lá citada na Bíblia, no livro de Gênesis, que seria a árvore que levou a humanidade à condenação dos pecados de Adão e Eva, né? Que teria sido desobedecer a Deus e comer do fruto dessa árvore, que foi a única que Deus disse que não era para tocar. Mas a tentação veio, a carne é fraca, né, da humanidade, e aqui estamos nós pagando, porque Eva comeu o bendito do fruto. Até então, o personagem ali do clipe, o personagem do Paraíso, porém, vivendo no paraíso, não está com um semblante muito contente. Muito pelo contrário, está até muito nostálgico, triste. Aí a gente já começa a lembrar que a primeira esposa de Adão, segundo o apócrifo, também não estava contente no paraíso, porque ela não podia ser quem ela queria ser, estava sempre sendo oprimida, então ela também não estava contente, porém, vivendo no paraíso. Eis que surge a famosa serpente tentadora do paraíso. E a serpente de Monteirolândia é claramente masculina. Eu acho muito importante destacar o gênero da serpente. Por quê? Porque no paraíso de Gênesis, da Bíblia, o que levou Adão e Eva a serem condenados pelo pecado, e por consequência toda a humanidade, né, foi comer do fruto proibido. Segundo a gente sabe, seria um fruto, né? A fruta é o que a gente acredita, mas no fundo, ninguém nem sabe o que era. Mas enfim, esquece essa parte. E lá no Éden de Monteirolândia, o fruto proibido era o ato homossexual. Foi o ato homossexual entre a serpente masculina e o personagem do paraíso que levou esse personagem do Éden a julgamento. Ou seja, o fruto proibido ali era o ato homoafetivo. A serpente de Monteirolândia tem como destaque o terceiro olho aberto. É um olho no meio da testa, centralizado no meio da testa. E o terceiro olho aberto representa um alto nível de espiritualidade, uma forte conexão com o sobrenatural, um super conhecimento sobre o sobrenatural. Quem, né? Quem teria todo esse conhecimento? A gente bem sabe, segundo a Bíblia, quem é que foi a serpente do paraíso, né? Então acredito eu que ali, em Monteirolândia, não teria sido diferente. Ali, no Éden de Monteirolândia, quando a serpente ficou tentando o personagem de Lil Nas X ali no paraíso, ele ainda tentou fugir da tentação, ele tentou resistir ao desejo, ele tentou negar, porém, acabou que uma hora ele não aguentou mais e aí acabou se entregando ao seu desejo, né? E isso lembra muito a entrevista de Lil Nas X, que, se eu não me engano, eu citei lá na parte 1, onde ele dizia que ele tentou muito fugir dos seus desejos e até chegou a rezar várias vezes
pedindo para que isso, esse desejo que ele tinha, fosse só uma fase. Até que ele viu que não era só uma fase e acabou se entregando ao seu verdadeiro eu, à sua vontade, sabendo que assim é como ele se sentia bem com ele mesmo, é como ele se sentia completo e feliz, né? Logo após a cena do beijo entre a serpente e o Leo do paraíso, né, entre o personagem do paraíso, a cena se volta para a árvore, que faz alusão, possivelmente, né, o que eu suponho, à árvore do conhecimento do bem e do mal. E nela está escrito a seguinte escrita em grego: após a divisão do homem em duas partes, cada uma desejou a sua outra metade. A frase é retirada do mito das almas gêmeas do filósofo Platão. Vocês estão pensando que é bobeira fazer análise de vídeo? Aí, ó, tive que estudar filosofia, eu nem sabia que era tão difícil esse negócio, mas também achei interessante. E eu vou falar aqui pra vocês, esse mito das almas gêmeas, gente, é fantástico, a gente viaja na ideia. Se vocês quiserem, eu trago aqui no canal essa história. Sei que vocês vão dizer daqui a 5 a 10 anos, mas o importante é a história chegar, caramba. Eu vou trazer, vocês querendo ou não, porque é uma história muito fantástica. Eu super viajei nela, mas eu não vou contar ela aqui nesse vídeo, né? Porque senão é tanta coisa pra falar ainda. E, continuando aqui sobre o clipe, em volta dessa frase, ainda lá na árvore, a gente pode ver diversos símbolos desenhados. Eu não pude identificar todos, mas pude reconhecer alguns que são mais populares. Por exemplo, para não estender, eu vou lendo e aí eu vou botar a imagem aqui. O símbolo da maçonaria está lá no alto da frase à esquerda. Se você não viu, veja agora. O símbolo da besta do Apocalipse, que é o 66 em círculo. O símbolo de peixe é o símbolo do cristianismo primitivo. Foi um dos primeiros símbolos cristãos e também está lá a espiral celta, a cruz celta no lado direito, a estrela de 5 pontas, possivelmente, supostamente, representando um pentagrama, entre outros símbolos que eu não me aprofundei, né, gente? Porque é difícil fazer esse estudo, então teve coisa ali que eu até tentei achar, mas não estava realmente conseguindo achar com facilidade. Existe uma infinidade de símbolos ocultos que é muito complicado, assim, para se aprofundar tem que ter mais tempo ainda. Ah, um detalhe que eu já ia esquecendo de falar é que em 40 segundos do clipe, quando o personagem do Éden tá fugindo da serpente tentadora, né, tentando fugir da tentação, lá no alto, no meio das nuvens, surge um imenso rosto. Claro, é o rosto do Lil Nas X porque ele tá fazendo todos os personagens, né? Mas eu suponho que esse imenso rosto para onde o personagem ele tá fugindo da tentação e olha para esse rosto nas nuvens, eu acredito que possa ser uma alusão a Deus, né? Lembrando que desse fruto não se deveria provar, que era contra as suas leis para viver ali no paraíso. Logo após que passa essa cena da frase de Platão escrita na árvore, nós somos direcionados no clipe para o que parece ser um tribunal, onde parece que julga com base nas leis divinas. Leo, representando o pecador do Éden, está vestido de rosa, em contraste com os seus julgadores, que estão vestidos de roupa azul. Supostamente, isso pode ser uma crítica discreta do que poderia ser visto como certo ou errado diante da visão do cristianismo, principalmente no cristianismo primitivo, que é o ponto mais abordado na questão religiosa no clipe, pelo que eu percebo. Até um tempo não muito distante, né? E infelizmente ainda tem umas pessoas até hoje, assim, um homem vestir roupas rosas ou muito chamativas, automaticamente já era considerado, principalmente pela religião, como se fosse uma declaração de homossexualidade. E logo esses eram apontados e criticados com julgamentos de que a figura masculina não poderia vestir rosa, não poderia botar acessórios chamativos, etc. Além dos destaques das cores, observem como foi empregado discretamente o tecido jeans no clipe. Suponho eu que isso tenha sido como uma conotação de menos chamativo. Claro que eu não estou falando de um jeans moderno, né, gente? E sim de um jeans mais tradicional. Também não vamos falar aqui de um jeans coladinho, rasgadinho. É aquele jeans tradicional, né? Aquele realmente sem graça. Aliás, os detalhes chamativos no look de julgamento do personagem levam um acessório que é muito relacionado
ao ocultismo, segundo teorias, que seria a figura do bode em um pingente que está na roupa do personagem que está sendo julgado. O pecador do Éden fica acorrentado durante todo o julgamento, como quem apresenta um grande perigo à humanidade, e é tratado durante o julgamento com muitas ofensas e desdenho. Em certo momento do julgamento, a plateia que está assistindo ao julgamento até mesmo lhe taca objetos. E pausando o vídeo, podemos ver que o que lhe foi tacado foi um plug. Isso. No Tribunal de Monteiro, aqueles que têm autoridade para julgá-lo e sentenciá-lo estão caracterizados com perucas que lembram a rainha da França, Maria Antonieta. O que me pareceu uma inclusão super interessante. Eu demorei para achar a resposta, mas quando eu achei, eu vi que tinha lógica. Eu não consigo identificar no clipe se as figuras que julgam são femininas ou masculinas, mas vamos supor que sejam figuras femininas e que sejam relacionadas a Maria Antonieta. Para o tema lógico do clipe, seria totalmente bem colocado, pois vejam que essas vestem calças, e isso tempos e tempos e tempos atrás era muito mal visto para uma mulher. Aliás, ainda nos tempos de hoje, algumas vertentes evangélicas ainda são contra, sim, ainda na sua doutrina não é permitido que mulheres usem calças, assim como não é permitido que usem maquiagem, entre outros detalhes, né? Mas o ponto que talvez tenha dado mais sentido a essa personagem ser destacada, mesmo que de forma discreta, no clipe, pode ser porque Maria Antonieta é considerada, no meio LGBT, um dos primeiros ícones lésbicos. Eu não sabia disso, eu fiquei horas pesquisando o que Maria Antonieta tinha a ver com aquilo ali. E aí, quando eu vi isso, eu falei, caramba, faz muito sentido com o lado lógico do clipe. Pode ser que realmente seja uma alusão a Maria Antonieta, justamente por ser um ícone do LGBT. Cara, o cara foi longe. Bom, como eu tive que me aprofundar na história de Maria Antonieta, eu não vou estender o clipe falando sobre a história dela, mas eu vou postar lá no meu Instagram, não sei se em vídeo ou escrito, mas vou postar sobre a história de Maria Antonieta, para ela ter se tornado esse ícone do LGBT, né, do público LGBT. E é muito interessante, mas para não estender eu não vou falar aqui, ok? Bom, as pessoas que assistem ao julgamento são pessoas de pedra, possivelmente fazendo alusão a pessoas que simplesmente não têm vontade própria, simplesmente fazem o que lhe mandam, são pessoas dominadas, pessoas que... É como uma pedra, né? Você tira daqui, você bota ali, ela não tem vontade própria dela sair dali e voltar para cá. Ou seja, pessoas manipuláveis, pessoas que não têm vontade própria. Em 1 minuto e 52 do clipe, podemos ver o que parece ser a sentença do pecador do Éden de Monteiro. E ao que parece, ele foi absolvido do seu considerado pecado, tendo assim o direito de subir ao céu. Ou talvez o anjo fosse o levar de volta ao Éden, né? Já que o Éden seria o paraíso na Terra, né? Levando em consideração que estamos falando de um início, de um princípio de tudo. Eis que o inimigo não brinca em serviço, astuto como sempre, no clipe, lança um longínquo ferro de polidense na direção do personagem que já estava subindo ao céu, já indo em paz, mas ele lançou um tentador ferro de polidense, o convidando a renunciar ao paraíso e viver sem regras lá no inferno. Um lugar onde o personagem poderia ser ele mesmo, sem ser julgado, sem regras, sem críticas. Afinal, já diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreito a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E não é que é assim mesmo, gente. Lil Nas X representou boa parte da humanidade nessa cena. A porta larga realmente é convidativa. Não vamos negar. Lil Nas X, nesse momento, como personagem do pecador julgado, criticado, apedrejado, desce pelo polidense, dançando alegremente, se sentindo completamente livre. O personagem do Éden de Monteirolândia estava definitivamente
decidido a renunciar ao paraíso para viver livremente, mesmo que fosse sendo demonizado, mesmo que fosse vivendo no inferno. E olha que interessante, em 2 minutos e 7 do clipe, a gente pode ver que supostamente o artista faz uma alusão à cruz invertida, que se chama formalmente a cruz do anticristo. Ou seja, também faria sentido no clipe, porque é contra o cristianismo, né? É como se fosse uma crítica direta ao cristianismo, às leis, né? A rigidez cristã e tal. Então faria sentido, porque a cruz invertida ela simboliza a negação ao cristianismo. Logo, Lil Nas X, em seu personagem de pecador, chega ao fim do polidense, que seria no Lago de Fogo. Possivelmente fazendo alusão a Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, que se refere sobre para onde irão todos aqueles que rejeitam a Deus. A Bíblia diz que esses serão condenados e expulsos da presença de Deus para sempre. O lugar para onde serão expulsos é chamado de Lago de Fogo e Enxofre, um lugar espiritual de tormento e dor para toda a eternidade. No livro de Mateus conta que o Lago de Fogo foi criado para punir o anjo caído e os seus anjos, que junto a ele se rebelaram contra Deus. Mas, quando nós humanos pecamos, esse também se torna o nosso destino. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ao fim do polidense, a parada é em frente a um diabólico castelo que é em meio a esse suposto Lago de Fogo, né? Supostamente seria alusão a esse Lago de Fogo citado na Bíblia. Quase tudo no castelo está em chamas e os seus portões são praticamente indecifráveis sobre o que é que os forma, né? O que seria aquilo formando os portões? Parece pessoas, uma sobre a outra, tumultuadas, mas não dá para ter certeza. A visão não ficou tão boa sobre isso. Bom, logo o portão dos infernos se abre para receber Lil Nas X. Antes o personagem do paraíso, agora o personagem do inferno. E, gente, nesse momento, eu sei, parece neurose demais, mas nesse momento, assim que Lil Nas X passa dos portões, é dado um close no rosto dele, onde se pode ver que o penteado dele está em um baby hair, onde o penteado forma, o baby hair dele forma um 666. Ô, louco, meu, até no penteado teve simbologias. Lil vai andando sensualmente até o inimigo que está sentado em um trono. Detalhe, o trono fica acima de um imenso pentagrama invertido. Esse símbolo costuma ser muito usado em rituais, é carinhosamente chamado de RPI, Ritual do Pentagrama Invertido. O pentagrama invertido, não necessariamente isso está certo, mas geralmente ele é associado à magia negra. E o seu desenho se assimila à cabeça de um bode, fazendo alusão, supostamente, segundo teorias, à entidade do ocultismo que teve a sua primeira aparição justamente em uma imagem circunscrita em um pentagrama invertido. O registro é de 1897 e consta no livro A Chave da Magia Negra. O símbolo também é a marca registrada da Igreja de Satã, que foi fundada pelo americano Anton LaVey em 1966. No original, as letras ao redor do pentagrama são de origem hebraica e formam a palavra ou o nome. Na demonologia, esse ser é um dos 7 principados do inferno e é associado à inveja. Lembrando que esse ser também é descrito no Antigo Testamento e aparece pela primeira vez no livro de Jó, no capítulo 41, e no livro de Isaías, no capítulo 27. Na Bíblia, ele é descrito como uma serpente marinha, um monstro muito forte e muito poderoso. Não me perguntem como esse monstro chegou a príncipe do inferno. Nessa parte eu realmente buguei. Eu perguntei para um pastor formado em teologia. O cara sabe tudo. Você pergunta, ele, pá, na hora, passagem, tudo.
E ele mesmo falou que nem tudo tem resposta. Agora eu concordo. Mas já no clipe de Monteiro, a palavra escrita ali em volta não é esse nome desse ser, mas sim a frase em latim: eles condenam o que não entendem. A coisa é certa, cada detalhe nesse clipe, para o que parece ser a ideia dele, foi muito bem bolado, muito bem articulado, muito bem colocado. Bom, ainda no clipe, sentado em seu trono, o inimigo em pessoa admira Lil Nas X dançando para ele sedutoramente. Lembrando que, dependendo da ocasião, as danças também fazem parte de rituais, pois os seus movimentos, em junção de símbolos e pensamentos, canalizam energias necessárias para completarem o ritual. Mas eu confesso que ali no clipe me parece mais um ato de deboche e ironia para com aqueles que julgam, né, que criticam e demonizam. Parece, no caso, mais um deboche do que um ato ritualístico. Nem mesmo o chifrudo permanece vivo no universo de Lil Nas X. Em meio à sua dança sedutora, mantendo o inimigo distraído, Lil Nas X quebra o pescoço do inimigo, lhe tomando a sua coroa de chifres, assim como o seu trono, se tornando não só o pecador, como também um dos principais inimigos de Deus. É guerra declarada a todos aqueles que não o aceitam como é, mesmo que esse seja o próprio Deus. E aí, sobrinhada, gostaram da parte 2? Isso é porque vocês ainda não viram a parte 3. Até!